Fala, rapaziada, tá começando mais um Como Fala Mais Joga aqui na Play TV. Hoje eu recebo esses garotos aqui do Roger, os Marcelos e o Pedro. Eu já tô aqui com o Tchê. Nossa, olha lá, mano, olha lá. Sai daqui, velho! Eu tô fazendo Sacanagem. jogo sujo. Jogo sujo. Aí, moleque. Olha que Nossa, pilantra. Olha. Gente, valeu pela presença aí. Obrigado. O Roger tem várias novidades, né? Mudança de formação, lançamento de uma coletânea com lados Bs, um disco que tá saindo do forno, um clipe que tá saindo do forno. Vocês estão numa correria monstra aí, né, gente? Pô, a gente tá felizão aí com um disco novo, principalmente, que a gente trabalhou durante o ano passado. Foram, acho, 6 meses de composição para em janeiro a gente gravar ele lá no Estúdio Canoa, de um grande amigo nosso, Di. Tem um selo Risco maneiro também. Pode crer, cara. E a gente tá nesse trabalho agora, gravamos o clipe terça-feira passada e deve sair aí nas próximas semanas. O clipe da Fabi Serpa, bem legal. É que nem uma festa, né? As pessoas em determinado momento vão indo embora, porque ficam cansadas. E aí tem gente que fica na festa. Pode crer, velho. Somos nós 4. A gente continua na festa. Gente, vocês lançaram essa coletânea lá do B e é também uma homenagem ao Arthur, cara, que era o batera, saiu pra vida dúvida. acadêmica. Sem dúvida. Sem dúvidas. É uma homenagem que, ao mesmo tempo que ele saiu, também acaba tendo essa reflexão. O que a gente está fazendo, o que a gente é. E aí é massa perceber que quanta coisa que a gente já fez. Você vai, lança uma coisa, deixa de lançar outra. Então são, sei lá quantos, 8, 10 anos de banda que vai juntando um monte de música legal que acaba que nunca sai. E então a gente juntou tudo e lançou para celebrar tanto a nova fase quanto tudo que já passou e o disco novo, que logo sai também. Pode crer. E eram músicas que estavam num baú mesmo, da carreira inteira da banda? Tava no HD, na verdade. O bom moderno. O tal do baú moderno. E no meio tem coisas Desde o começo mesmo, dos primórdios. A nossa primeira gravação tá lá, né? Que por acaso foi com o mesmo cara que gravou esse último disco. Olha que legal, Ele teve presente em todos os nossos discos. Que é o Gui, que é um dos donos do Risco, que é um selo bem legal, que não é nosso selo, mas é um selo bem legal. Selo que tem o Terno, Charles Marretas. Memórias de um Cara Mudo. Todos Altas bandas, já Altas vieram aqui bandas. conversar com a gente, pô. Só gente massa. Só sonzeira. Amigões. E o que você tava falando mesmo, Marcelo? Que a gente gravou um disco novo. Não, mas eu disse falando da lados coletânea, B, né? Dos lados B. Não, é legal. Porque você vê, por exemplo, o Arthur saiu, daí a gente, tem várias gravações, por exemplo, que estão bem cruas, assim. A gente nem trabalhou muito elas. E Mantiveram essas gravações. E fica legal como registro, assim, porque a gente tem um método de gravar discos, assim, que a gente gosta também da produção, sabe, de criar novas possibilidades. E nesses lados B tem músicas que a gente meio que fez ali numa tarde e deixou do jeito que tava, porque a gente queria que captasse justamente o registro daquele momento. Né? Exatamente. Pode crer. Cara, e como é que foi fazer esse resgate aí? Ouvir essas músicas de novo, escolher qual música seria lançada pra esse lado B? Um pouco nostálgico, né? Foi bem nostálgico. Foi divertido. divertido. Muita coisa que a gente nem lembrava que tinha, Pois tava ali no meio. são dispositivos de memória, né, velho? Você vai ouvindo e vai lembrando de coisas que pareciam adormecidas. Exatamente, é muito louco. Abriu um álbum de família, né? Então é gostoso, assim, tem coisas, tem músicas que a gente fala, putz, a gente devia ter colocado essa música naquele disco e não colocamos. Puta, legal, velho. Também teve coisas que a gente ouviu e falou, nossa, ainda bem que a gente não lançou e não colocou na coletânea também. Foi uma chance também de lançar algumas parcerias que a gente fez, que não foram lançadas, com o pessoal da Avalanche Tropical, Legal. Da Zizek. da Zizek, que é um celular da Argentina. Também tem uma música que a gente fez com o Mundense, que é um produtor lá da Inglaterra, que a gente fez numa tarde. A gente pensou em colocar lá no disco, mas acabou que não entrou. E a gente aproveitou para lançar essas coisas também. Pô, muito que a gente legal, gostava, velho. mas que não tinham entrado em disco nenhum. E também tem 2 covers, né, cara? Tem. Alagados do Paralama, né? Isso! Então, Alagados é um cover que a gente fez junto com um produtor que é desse selo argentino, que é a Zizek, que é o El Remolon, e o pessoal da Avalanche Tropical, com a Miss Bolívia também, que é uma MC da Zizek também. A gente se juntou em Ilhabela, tinha essa ideia desse remix do Paralamas de Alagados.
E a gente tava lá em Ilhabela um dia, a gente resolveu gravar os vocais. Essa Miss Bolívia, essa MC tava lá com a gente. Um dos donos, a Zizek, tava lá também, né? Sim. O Diego. Bicha diamante. E aí gravamos. E aí a gente aproveitou a coletânea pra lançar, nunca tinha sido lançado antes. É um cover que a gente gosta muito. E também tem uma do Ultraje, né? Do Ultraje, que a gente gravou a convite da... MTV. Pode falar MTV aqui? Pode. A convite da MTV Tá enquanto... extinta, Claro né, que gente? pode. Não, extinta daquela maneira, né? Que eles Ainda continuam- mais agora que morreu, tá ligado? Não, eles juntaram um monte de banda, teve o Garoto Suecas, teve outras bandas que eu não lembro também, gravando covers dos anos 80 para um especial do verão. E chamaram a gente já com o título pronto. A gente quer que vocês gravem essa do Ultraje. Ah, e Porque aí... eles acharam que tinha a ver, né? Com o É, Roger. tinha a ver com o Roger, e tem mesmo, né? O Ultraje, independente do que os integrantes foram fazer depois, ou fazem hoje em dia, ele é uma banda com discos ótimos, e a própria Mim Quer Tocar é muito boa. Então foi um grande prazer e honra regravar Mim Quer Tocar. O Roger até curtiu, né? Ele O pôs Roger no falou que Twitter curtiu. dele. Porra, Na que época, legal. pô, foi responsa. O cara que fez a música falar que a versão ficou boa, Legal a gente fica mesmo. feliz. Um orgulho mesmo. Bom, a gente já falou sobre a saída do Arthur e agora quem é o dono das baquetas é o Charles Tixier, que é do Charlie e os Marretas, né? Monstro. Exato. Monstro, que também faz parte. Os Charles Marretas fazem parte do Risco, né? Do Risco, é. são do Risco. É O toda... Charlie, inclusive, toca em algumas bandas do Risco, né? Ele toca com a Lu e toca com o... Falcão, Pois então? ele tá tocando com um monte de gente, É, né? tá Com o com- Di Mello, ele é o baterista do Di Mello, né? Ele é um monstro. Um monstro, né, cara? Assim, a gente toca há muito tempo, a gente já tocou com já viu muita banda tocar e ele é diferente dos outros. É impressionante, né? Tudo nele é diferente. Ele Acelera quase. é um cara muito legal também e casou muito a nossa necessidade de renovação, de um novo baterista com a vontade e necessidade dele de mudança. Então, os ares que a gente está trazendo para ele também, ele parece estar muito feliz. Só que ele não entra no Roger, né? Ele vira parte do Roger músico de apoio. Isso, mas é quase que um Roger isso. É que é meio cruel o nome músico de apoio, né? É feio, Mas, né? É feio, não, é. E assim, e como é o começo ainda dessa relação, a gente, sabe que tudo ele pode compor o próximo disco com a gente não tem dúvida disso, que é um puta Ele é o cara. baterista. É. Pois é, não. Toca demais, cara. E bicho, como é que foi... vocês falaram de compor pro próximo disco. Nesse disco que tá pra sair, já foi o Charles que gravou as bateras? foi. Ele gravou as bateras, é. A composição, ele de certa forma ajudou ali na hora, porque também na hora da gravação sugere coisas, fala, Charlie, pira desse jeito, dessa forma, não é uma coisa marcada, sim. sabe? Notinhas na partitura. A gente tinha composto todas as músicas num formato no computador. Então a gente tinha sampleado as batidas, criado as batidas. Quando a gente foi pro estúdio propriamente dito, o que mudou mesmo foi que a gente pegou e falou, Charlie, a batida é essa. Tava ali, tum tá, e ele ia lá e tocava. E aí a gente ia guiando ele. Óbvio que a mão dele traz um toque diferente para isso. E o resultado tá ótimo. Espero que as pessoas venham ouvir isso logo. Pô, cara, o disco já tem data de lançamento? Não, Ainda não temos. ainda não temos, mas acho que deve sair em novembro ou outubro. E, cara, esse disco... Porque a coletânea que a gente tava falando saiu só no formato digital, né? Só no digital. E agora esse disco sai discão físico, digital também. Físico, digital, vinil Vinil sai cassete, Essa é a ideia, a gente tá... todos os formatos que se dê pra ouvir, no principal de todos que é ao vivo. Pois Que até voltando nesse negócio do Charlie, empolga muito tá com alguém novo no palco, e a gente já fez 2 shows com ele e a gente não vê a hora de ter o próximo. É uma nova relação, né, cara? Aquela parada de relação nova. Exatamente, Pra gente ainda tem uma empolgação a mais, porque no último disco a gente não tocava com uma bateria no palco, né? A gente tocava com uma base eletrônica e percussão seguindo essa base eletrônica. Agora voltar a ter um baterista no palco fez muita diferença pra gente. Dá um pouco de impressão que a gente... A dinâmica muda total a dinâmica, né? Por mais que o cara seja uma máquina de tocar bateria, é até melhor do que o computador, né? Assim, que teoricamente o computador, a precisão é infalível e tal, mas você perde
Perde- aquele andamento, sabe? É, Aquela coisa. é. E dependendo de show pra show, muda. Tem show que a galera tá mais quietinha, você faz um show mais quietinho, é mais legal. Total. Então, tipo, esse tipo de coisa é muito legal. E foi bem legal a gente ter Perde as imperfeições, né, cara, que sempre- são parte das emoções, Exatamente, né? é. Exato. Isso sempre caracterizou muito a gente, né? Então, é quase como se a gente estivesse voltando pra casa, de certa maneira, com esse disco novo. Nossa. Pô, gente, vou fazer um rápido intervalo, então já volto com o Holger falando dessas várias novidades, né, da banda. Fica aí. Estamos de volta com o Combo Fala Mais Joga, eu e a galera do Holger falando sobre disco novo, clipe novo, vida nova. Gente, o disco sai ainda nesse segundo semestre, né? Novembro, provavelmente, vocês falaram? No máximo, no máximo. No máximo, Quer novembro. que saia o quanto antes. Mas Como que vai outubro, ser novembro, Como provavelmente. que é o nome do disco? Holger. O primeiro homônimo, cara? Exatamente, né? Primeiro É, homônimo. Foi uma decisão, assim, teve embasado nessa história, né? De voltar às raízes, voltar a ser o... A gente sempre tá transitando aí em vários mundos musicalmente, né, gente? Pode crer, velho. Pô, que legal, cara. E, bom, você tá falando em transitar sobre vários mundos, vários estilos. Como é que foi o processo de composição desse disco? Imagino que foi novo, né? Porque tem muita coisa nova rolando. Como é que foi pra vocês, cara? A gente baseou muito num software chamado Ableton Live, que é um software bem legal de gravação e composição de sample. Você tem uma interface bem dinâmica para construir batida. Então a gente fazia muito isso, assim, combinava quantos podiam encontrar na casa de alguém, falava, vamos fazer uma música. Daí, vamos fazer uma música com uma batida meio de forró. Procurava sample na internet, sabe? Zabumba, triângulo. Daí daí chegava lá, gravava o baixo. Então foi um processo de composição e produção ao mesmo tempo, assim, que a gente não... Antigamente a gente ia no estúdio. No Ilhabela, por exemplo, a gente se encontrava na casa do Mancha, que é uma casa lá na Vila Muito Madalena legal, que faz show, que a gente toca direto. A gente compunha lá. E dessa vez foi um processo mais tão assim. Às vezes estava Você eu chegava e a o compor Celo. na casa do Mancha, velho? Sim, a gente, sim. o Que Ilhabela, legal, o álbum velho, que anterior, massa. a gente compôs a maioria lá na casa do Mancha, O né? Mancha é muito amigo nosso, né? Esse pessoal todo. Então, naquela época, a gente, como a gente não estava compondo no computador, a gente precisava realmente estar presente, ter a bateria, não sei o quê, então lá foi uma alternativa. Dessa vez, com a gente tendo a opção de usar o computador, essas coisas, mudou um pouco a maneira que a gente compunha, no quesito de poder usar as mais diferentes influências e voltar de novo na mesma coisa. Mas a gente sempre mudou de disco para disco a maneira que a gente compõe. Então. Nada que a gente fez foi igual. Então não é que a gente mudou uma coisa que a gente sempre fez de um jeito. A gente continuou mudando. Experimentou, pode crer. né? Experimentou e eu acho que a música acaba refletindo. Mas a gente se divertiu principalmente. Até que foi bastante tempo que a gente gastou fazendo as músicas. Era sessões que iam pra madrugada, etc. Mas sessões que a gente dava muita risada. Então é um disco que a gente se divertiu e se diverte ouvindo. E a banda trabalha coletivamente mesmo, assim, de arranjos, a composição das letras também. Sim. A gente, às vezes, por exemplo, tem dia que, sei lá, tava o Celo e o Pepe na casa e começaram uma ideia. Daí eles jogavam lá na pastinha do Dropbox, daí, tipo, Sim. alguém chegava, ou eu, ou o Rola, chegava a fazer uma linha de guitarra em cima. Daí a gente sempre ia discutindo essas músicas, né? Foi um processo assim, não era... Bom, hoje o que a gente fez essa música é isso. A gente sempre ia tentando desconstruir ela, achar caminhos. E foi um processo bem interessante, assim, de produção também. Que é uma Ele coisa foi que a gente coletivo, vive. mas foi diferente de estar os 5, né? No caso, juntos no estúdio tocando. Sim. Então a facilidade do computador foi essa. Tipo, eu podia pegar uma ideia que já estava lá no Dropbox, alguém pegava um baixo em casa com o mesmo programa e gravava no dia seguinte, ou outro dia. Pô, muito Então assim, foi louco. coletivo, mas não foi assim... Sempre, estar os 5, né, Ah. ali naquele momento para fazer. Mas louco. foi bem interessante isso. E esse processo de gravação que vocês estão contando, são das prés ou já é do disco? Mas então vocês produziram o disco? A gente, de certa forma, a gente participou né? muito dessa parte de produção. Mas teve um produtor? Teve um Sim, produtor, teve um que produtor, por acaso né? ele tá no Brasil hoje. A gente devia ter trazido ele aqui com a gente. Porra, ia ser massa. Que ele não é bicho. brasileiro, ele é o Alex Pasternak, mas de tanto vir pra cá,
Ele já é quase brasileiro. Já fala português, já tá adestrado por nós. Mas no final das contas, esse processo de fazer o disco, a gente romantiza muito, mas se for ver a verdadeira história é que nem salsicha, né? Como assim? Explica essa teoria. Certeza que ele tava esperando um pouco. Vai, explica a teoria. Não, você nunca ouviu esse ditado? Você vê como salsicha é feito, você nunca mais come hot dog. Pode crer. Você acha que se alguém de fora ver como foi o processo de um disco, nunca mais vai ouvir um disco do mesmo jeito? Talvez nunca queira fazer um disco. Ou nunca queira fazer um disco. Mas é legal, Não, foi bem divertido, eu tô trabalhoso, zoando. né? Porque nesse sentido da gente ter essa possibilidade de editar a música, de poder trabalhar com vários timbres e não ser sempre uma coisa de no estúdio, o que você fez, sabe, tem aquelas 5 possibilidades de som. Não, a gente podia, vamos pôr um trompete aqui. Daí, pegava o teclado, MIDI, gravava, puta, ficou uma bosta, sabe? Então era um processo que às vezes cansava também, muito, assim. Mas tudo que você põe bastante trabalho, geralmente fica melhor, né, também. Exatamente. Chega uma hora que tem que escolher acabar, né? O disco. Exatamente, Fala, bom, esse chega, não dá mais. Esse é um dilema pesado. Pô, muito Porque assim, bom. explicando melhor, assim, a gente gravou todas essas demos, né, aí na hora que a gente foi pro estúdio pra regravar as músicas no estúdio e tal, a gente resolveu chamar o Alex pra ter alguém de fora Pra justamente Pra nessa hora justamente- dos dilemas, de onde fechar e onde é um cara que já tinha Mas trabalhado. muita coisa sobra das press, cara? Vocês usam? Sim. Muita coisa vai pro disco mesmo, Então, não, nessas press, em né, em termos de gravação mesmo, a maioria a gente regrava porque a gente também quer criar uma homogeneidade do som ali Sim. do estúdio e tal, mas assim, as ideias todas estão lá, assim, 80%, algumas músicas 95%, estão lá do jeito que estavam nas demos, em termos de composição, sabe? Linhas de guitarra, baixo, voz. A diferença é que quando a gente foi pro estúdio, a gente, assim como ele estava falando do Charlie, a gente pegou as baterias que a gente criou, e a gente deu para ele tocar. Sim. O caso das guitarras, a gente tocava as guitarras desde as demos, mas no estúdio a gente tinha possibilidade de trabalhar com 4, 5, 6 amplificadores, tirar um pouco a cara que tinha de digital, aquelas demos, e transformá-las muito mais em analógicas. Então, daí que o disco teve esse salto de digital para analógico, que acabou tornando ele, como a gente gosta de pensar, mais orgânico. Pode crer. E algumas coisas ficaram da mesma gravação da demo, porque às vezes a gente conseguiu uma voz gravando a demo, que foi um negócio no momento, um sentimento que estava ali, a gente resolveu deixar para até manter o espírito. orgânico, Que a gente, né, você tá dizendo. a gente foi gravar o disco depois de quase um ano de ter lançado o último. Então a gente tava... Tem coisa ali que foi muito visceral, que a gente quis manter um pouco essa característica no disco. Pode crer. E, gente, quem que ficou responsável pela mix, pela massa? A mix foi com o Gui ali no Canoa, é isso? Não, a mix foi O Alex. O Alex e o Tiver. O Tiver toca numa banda que chama Fisher Spooner e numa banda que chama Van Lava. Também o Michael Tiver, ele é de Nova York também, ele veio pra cá. O engenheiro de som foi o Gui, que é o... O engenheiro de som foi o Gui, pode crer. Bom, gente, já tem um clipe no forno aí, né, cara, que vocês fizeram através do crowdfunding. Qual que é a faixa que vai sair é o primeiro single, né? Isso. Primeiro single. Chama Café Preto a música. Animal, cara. Foi uma das músicas que a gente mais se empolgou aí quando a gente fez. E a gente resolveu que tinha que ser o primeiro single por vários motivos, né? Mas ela foi escolhida. Ela traduz bem, acho que todos os elementos que tem no disco, assim. Acho que tem músicas que a gente fez, por exemplo, que remetem ao samba rock. Sim. E outras músicas que remetem a uma coisa eletrônica, meio... Espacial. cheio de camadas, espacial. Então, tipo... E essa música, ela meio... Talvez tenha um pouco de tudo isso, assim. Então, foi a escolha. Muito massa, cara. E como é que foi a escolha de fazer um crowdfunding? Vocês pediram, parece que 15 pau, deu mais até, né? Passou. Passou. Pô, foi muito legal. É a primeira vez que vocês fazem? É a primeira Primeira vez. vez. Foi, a Fabiana Serpa que dirigiu. Também teve bastante apoio da Paranoid, que é a produtora. Eles
eles vieram com uma ideia que pareceu muito legal pra gente, mas gravar um disco e ser uma banda independente às vezes custa dinheiro, e a gente tinha investido nosso dinheiro na gravação do disco. Total. Então, mas a gente não queria perder aquela ideia e tudo aquilo, e a gente precisava dar um jeito de conseguir. Então foi meio, vamos fazer isso porque merece, e ao mesmo tempo a gente acabou percebendo quanto isso aproxima a gente do nosso Pois público é, mais cara. próximo, e ele se sentir parte da banda, ao se envolver, ao comprar um disco, a ganhar um ingresso para show, sei lá, Então, as esse modelo opções é que a muito gente legal, deixou né, lá. cara? E quais eram as opções, cara, de recompensa, além de Tem uma, disco? tem uma que já vai ser distribuída, que é um link para ouvir o disco antes dele ser legal, lançado. sim. E Também audição no estúdio, né? audição no estúdio, tem um show caseiro, tem uma corrida com a gente no parque, DJ set. DJ set, tem... O que mais? Tem várias. A gente... E foi bem legal, porque assim, a gente pôde, inclusive a gente, participar desse processo de crowdfunding e... Pela primeira vez, né, cara? Deve dar um medo não, também, assim, né, não, bicho? por exemplo, vários familiares vêm, né, daí você fala, estamos querendo aqui, e você traz públicos novos pra participar, né, dessa ferramenta, que é bem legal, enfim, ajudou, possibilitou a gente fazer um clipe realmente profissional, assim, a gente Tá bem empolgado. tá bem. A gente tem clipes que a gente gosta muito, a gente é super orgulhoso dos nossos clipes. Inclusive o que foi gravado pela qual que é o nome do Adriano? Os caras estão esquecendo os nomes Então, hoje, rapaz. a gente tem um problema com memória a curto prazo. Vou te O contar. Benegão chama de memória jamaicana. Exatamente. Pois é. A gente tem essa A gente tem um influência. pé lá. A gente tem um pé lá. Um dedo amarelo, uma coisa Ferrarese. assim. Luciano Ferrarese. A gente fez esse clipe também que teve uma produção maior, que foi o Luciano que dirigiu, que foi o clipe de Great Strings, nosso último disco, que foi um concurso que tem todo ano, que o Music Video Festival faz. Esse ano teve da banda Walk, com a Cristina Puta, que legal. Struwick. E... Cheio de gente pelada. Cheio de gente pelada. Imagens em Um monte de super gente alta pelada. definição. Não, aquele clipe também foi super legal. A gente Foi bem gosta bonito. bem. Pô, já que a gente entrou nesse papo dos clipes, tem um negócio muito legal, que é aquele vídeo gravado pelo Vincent Moon, né, velho? Aquele é um Aquela clássico. festança lá, aquilo é demais, velho. Nossa, Aquilo foi bem engraçado, foi um dia bem divertido também da história da banda. Pô, imagina, Porque velho. ele viu um show nosso e Curtiu. ele curtiu a loucura que foi o show e tudo mais, e ele falou que queria que o vídeo refletisse um pouco disso. Então a gente juntou nossos melhores amigos e curtiu um dia na piscina, foi isso. Total, com um cara lá que é um baita de um gênio, né, velho? Exato, É um e puta foi gênio. engraçado, porque as coisas começaram a sair um pouco do controle, né? Porque você imagina, você junta uma galera, muita bebida, né? Memória a curto prazo ruim. E ele mesmo acabou se envolvendo nisso tudo e Ele sumiu aquela noite, né? Ele ficou sumiu e maluco, voltou com o pé inteiro saiu cortado. aquela loucura que saiu, né? Que eu acho muito legal, porque resume Esquecido bem disso. o que a gente era naquela época e tal. Pô, animal. Gente, infelizmente eu vou ter que encerrar o combo, já estamos chegando no fim. Poxa vida. Valeu, brigadão pela presença de vocês. O site da Roger tá aí na tela, você acesse, conheça o trabalho deles, tem disco novo saindo na praça. Ó, e é boa, vê esse vídeo, coloca lá Roger e Vincent Moon que vai achar fácil no YouTube, é muito bom. Gente, valeu, brigadão, até a próxima. Valeu! É nóis. Pra vocês um beijo, até amanhã, hein?